Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peguem a apostila de História e abrem na página 98. Vocês lembram que na última aula de História que nós tivemos, nós falamos sobre os registros históricos, não é? Eu até trouxe para vocês a foto do meu tempo, da minha formatura, no ano de 2001, para a gente fazer um registro histórico. Se eu fosse contar a minha história, por onde eu começaria? Então, eu iria começar pelo meu ano acadêmico, na minha primeira formatura, lá em 2001, aí a gente foi juntando. Lembraram disso? Pois é. Hoje, nós iremos dar continuidade no tema registros históricos. Nessa página, nós vamos falar sobre as histórias de família. Toda família tem uma história para contar. E toda família tem uma tradição. E como que isso é registrado? É registrado através dos registros que nós falamos lá, que são a fonte escrita. Voltem a páginas aí um pouquinho para a gente relembrar. Que é a fonte escrita, a fonte oral, a fonte visual e a fonte material. Na fonte escrita é quando eu tenho algum artigo escrito, uma carta, né? Geralmente em algumas histórias de família é contada através de cartas e diário. Antigamente, lá bem no passado, os duques, as pessoas quando vieram assim para o Brasil, os portugueses, eles tinham muitos relatos, eles relatavam em diários, principalmente o Dom Pedro I, Cristóvão Colombo, eles escreviam muito em diário. Esses dias eu vi uma reportagem na TV Cultura falando sobre isso, que os diários deles estão guardados no museu lá no Rio de Janeiro, que eles anotavam as suas embarcações, e isso virou uma fonte histórica. Então, quem quiser participar, conhecer um pouquinho mais, lá no Museu do Rio de Janeiro tem esses registros históricos. Então, esse registro, ele é o quê? Escrito, né? É uma fonte escrita, onde eles escreveram as suas trajetórias, um pouquinho da sua vida. Temos também a fonte visual, que é por fotografia, por imagens, desenhos, que pode passar alguma informação também, que a gente tenha uma ideia do que aconteceu através da fotografia. Temos também a fonte oral, que é através de entrevistas, não é? Que nós, jornais, assim. Fonte material, que são objetos, utensílios que eram utilizados, que agora não são mais utilizados. Então, é chamado de fonte material. Hoje nós iremos continuar aqui na página 98, falando um pouquinho sobre os nossos registros históricos. Acompanhem comigo a leitura. No Brasil, uma parte dos bebês nasce em casa. Outra parte nasce em uma maternidade. É comum nossos familiares guardarem alguns objetos, como, por exemplo, a primeira pulseirinha, a roupinha com a qual saímos da maternidade, o primeiro sapatinho, o primeiro brinquedo, o convite do primeiro aniversário, a lembrancinha dada aos convidados, a boneca que foi da avó, ou um carrinho de um tio apaixonado por carros de brinquedo. Os nossos familiares guardam esses objetos porque tem especial valor para eles e seus filhos. Olhem aí essa imagem da caixinha de lembranças, minhas lembranças. Os objetos que as nossas mães guardam ajudam a contar a nossa história e a história da família, né? Aí na casa de vocês têm algum objeto assim que foi passado de geração em geração? Que era da avó, que a avó guardou e passou para a mãe ou para o pai, e o pai tem guardado ainda? Vocês têm algum objeto de valor sentimental para vocês? Vejam aí com o pai e a mãe, depois vocês me contam. Na página 99, tem duas crianças aí e olham o que eles estão falando. A menina diz: ganhei uma boneca que foi da minha avó.
Vou guardar para o resto da vida. O menino diz: ganhei esse ursinho em um sorteio. Vou dar para uma menina que não tem brinquedo. Aqui nós temos 2 exemplos de crianças. A menina, ela vai guardar a boneca porque veio de geração em geração e ela tem um apego sentimental por essa boneca. Então ela vai guardar com ela. O menino, ele ganhou o brinquedo em um sorteio e ele vai dar esse brinquedo para alguém que necessita. Também é um gesto muito legal da parte dele de dar, porque quando nós temos muitos brinquedos, é legal nós compartilharmos também, não é verdade? Às vezes você guarda um ou outro para ficar de lembrança, para contar, que nem a menina fez aqui, ela vai guardar porque era da avó, então tem um valor sentimental. O menino ganhou um brinquedo no sorteio. De certo, ele já tinha um monte de brinquedos, então ele achou legal compartilhar com aqueles que não têm também. Na nossa sociedade atual, nós também nos deparamos com isso. Às vezes, tem crianças que não têm brinquedos, nos orfanatos mesmo, e precisam que nós compartilhemos roupas que não servem mais em nós, sapato. É legal nós fazermos essa doação também. Alguma coisa você quer guardar porque tem um valor sentimental, você ganhou de uma avó que você quase não vê ela, então você quer guardar? Tudo bem você guardar, mas uma parte você também pode doar, pode fazer essa parte de solidariedade, de ajudar o próximo, aquele que precisa, igual o menino fez aqui. Isso também é uma fonte histórica, porque algum dia depois, se você for doar um brinquedo, por exemplo, uma criança que você doou vai lembrar daquele brinquedo. Nossa, eu ganhei de uma menina, ela veio aqui e trouxe essa boneca para mim, ou então o menino, nossa, ele trouxe esse carrinho para mim e foi legal. Então vai virar algo também, uma história para contar. E vai ser legal, não vai? Então, solidariedade também é muito importante nós partilharmos isso. Na questão número 1, dos objetos que você tem, qual você gostaria de guardar para sempre e por quê? Escrevam aí e comentem o porquê que você gostaria de guardar esse brinquedo, roupa ou o que seja. Quais objetos seus, roupa, calçado, brinquedo, você doaria a alguém que deles necessita? Por quê? Respondam e depois comentem aqui conosco. Na página 100, tem uma história aqui bem legal, bem interessante. Vamos ler juntos a história O Pégasus de Arthur Felipe. Olha que na nossa sala temos um amigo que se chama Arthur, né? É o charado Arthur aí. Para Arthur Felipe, ter guardado os brinquedos permitiu a ele a realização de um sonho: brincar com os filhos. Aos 5 anos, ele ganhou um Pégasus, carrinho de controle remoto que era o sonho das crianças. Hoje, com 32 anos e pai de 2 meninos, o empresário lembra da alegria que sentiu e do plano que fez. Eu dizia que guardava para no dia em que tivesse um filho, ele brincar comigo. Guardei desde que ganhei, conta o Arthur. Arthur confessa certos ciúmes. Tenho até medo de mostrar muito o Pégasus ao pequeno, porque ele quer pegar e vai quebrar. Ao mais velho, eu tinha mostrado uma vez e depois guardei. Agora mostrei de novo e ele ficou mais empolgado. Eu até deixo ele brincar um pouquinho. Responda no caderno. De acordo com o texto, o que é o Pégasus? Por que ele guardou esse brinquedo? Você tem algum brinquedo que pensa em guardar para seu filho ou sua filha? O Arthur, ele fez o quê? Ele guardou para um apego emocional, né? Um sentido afetivo. Ele tinha um carinho por esse brinquedo e ele resolveu guardar. Você tem algum? Escreva aí também. Aqui na página 101, vamos ver o que
esse outro texto tem a nos dizer. É a surpresa de Larissa de Deus. Para Larissa de Deus, 30 anos, encontrar os brinquedos da infância foi uma surpresa. Desde quando éramos pequenos, ela e os dois irmãos, entregávamos nossos brinquedos para a maninha. Ela guardava em um depósito que tem em casa. Descobrimos em cerca de 10 anos atrás e adoramos. Meu pai, quando éramos pequenos, nos mostrou um videogame da época dele, explicando como brincava. Quando vimos aquilo, nós questionamos como alguém podia se divertir com um TV Ball, relembra. Já fazendo planos, agora eu vejo que posso fazer a mesma coisa quando tiver filhos, mostrar como eram nossos brinquedos, como foi o nosso passado. Olha na história da Larissa e responda. Você achou o título da história adequado? Por quê? Qual foi a surpresa de Larissa? Sublinhe no texto a frase na qual Larissa diz que deseja imitar a atitude de seu pai. Essa frase de Larissa permite dizer que os brinquedos antigos são objetos que ficam em depósito, B. Ajudam a conhecer o nosso passado, C. Servem apenas para matar as saudades da infância. Aqui no caso da Larissa, ela nem guardou os brinquedos. Quem guardou para ela foi a mãe dela que havia guardado, né? Vocês acharam alguma palavra aí nesse texto que é pouco falado aqui na nossa região? Se sim, deem uma grifada nessa palavra aí. Prestem, se for necessário, releiam o texto para vocês acharem a palavra. Legal? Mas a Larissa, ela ficou surpresa, porque quando ela entrou no local, ela voltou à infância dela, ela reviveu os momentos que ela tinha com aqueles brinquedos, momentos felizes. Ela e os irmãos puderam até contar, lembrar parte do passado deles, da infância. E para ela foi muito legal que ela quis repetir aquilo que o pai havia feito. O mesmo acontece conosco, quando a gente entra em algum lugar assim que foi de muito valor, um lugar familiar, você automaticamente você se remete ao seu passado. Então,